Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de História, sou Raquel Pelacani e a gente vai hoje dar início ao estudo do período monárquico brasileiro que a gente chama de Segundo Reinado, tá? A gente aqui já está se encaminhando para a segunda metade do século XIX, tá bom? E esse assunto, ele é muito longo, né? A gente tem muitas coisas a dizer, a analisar. Então não dá para a gente fazer o Segundo Reinado inteiro em um único encontro, tá? Então a gente vai dividir esse assunto em dois momentos. Primeiro momento, que é o de hoje, a gente vai analisar os aspectos econômicos do período e no segundo momento a gente vai analisar os aspectos políticos, incluindo inclusive os conflitos, certo? Bom, então vamos lá, né? O corte temporal está aqui, de 1840 a 1889, são 49 anos de governo. Economicamente falando, foi um período de bastante estabilidade, né? Quando a gente estudou o primeiro reinado, eu disse a vocês o seguinte: quando existe instabilidade econômica, ou seja, quando a política, quer dizer, o momento, né, assim, de governo passa por uma instabilidade econômica, isso acaba implicando numa instabilidade política também. Até porque o governante vai ser comumente culpado, né, pela população por aquele momento econômico difícil. E aqui no Segundo Reinado, o que vai acontecer é o contrário, né? Seguindo a mesma lógica, mas o contrário, porque se eu tenho estabilidade econômica, o que vai acontecer? O Dom Pedro II ele vai ser responsabilizado por essa estabilidade. Logo, ele vai ser um governante a partir de um viés econômico muito ovacionado, certo? Bom, a gente vai falar inicialmente da grande tônica do Segundo Reinado, que é a cafeicultura, né? Bom, eu coloquei esse mapa aqui para vocês, com essas setas vermelhas, para que vocês possam perceber claramente de onde esse café parte, de onde essa cafeicultura parte e para onde ela vai se expandindo, certo? A gente sabe que as primeiras fazendas de café, elas se iniciam no Rio de Janeiro, numa região chamada de Vale do Paraíba do Sul, né? Próxima ali do Rio Paraíba do Sul. Então vocês percebem que todas as setas, elas têm a mesma origem, que é o Rio de Janeiro, né? Um pedaço, né, quer dizer, a cafeicultura ela vai funcionando, vai dando certo, então as fazendas de café elas vão se proliferando, porque é uma coisa que está funcionando. Então o que vai acontecendo? Em direção aqui ao Espírito Santo, as fazendas elas vão se proliferando, porque afinal de contas é uma atividade muito lucrativa e todo mundo quer fazer parte dela, certo? Então a gente percebe aqui, ó, uma via de expansão em direção ao Espírito Santo na região sudeste. Agora, se você observar, uma quantidade muito maior de setas vem para essa região aqui da região sudeste brasileira, desce, né, um pouquinho. É claro que um pouco vai para Minas Gerais, né? Então a gente sabe que as fazendas de café também atingem o território mineiro, porém uma quantidade muito maior, um fluxo muito mais intenso, como vocês estão vendo aqui, foi representado com 3 setas, né? Enquanto que nas outras regiões a gente tem apenas uma. Isso é mesmo para mostrar que o fluxo maior vai para a região de São Paulo, mais especificamente a região do Oeste Paulista, tá? Ali na região do Oeste Paulista a gente tem a chamada Terra Roxa, né? Que é um solo basáltico, é um solo muito fértil para o café, é um solo que é resultado da decomposição de rochas magmáticas, enfim. Essa questão geológica toda, de repente o professor de geografia consegue aprofundar melhor com vocês. Mas o que vocês precisam entender é que essa é uma região que possui um solo absurdamente adequado ao plantio do café. Então, o café paulista deu muito mais certo. Então, essa é a primeira visão que eu quero que vocês percebam, que é o fluxo de expansão cafeeira. A segunda coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: isso não aconteceu de um dia para o outro. Todo esse processo de expansão levou tempo, levou anos. Então, a gente tem que entender que é como se fosse assim uma linha do tempo. Não são só caminhos de expansão, mas são linhas do tempo. Quando o café começa no Rio de Janeiro, isso é muito anterior ao café chegando a São Paulo. Isso é importante vocês entenderem por quê?
Quando o café começa no Rio de Janeiro, eu tenho uma realidade econômica do Brasil. Eu tenho, por exemplo, mão de obra escrava, né? Quando o café atinge São Paulo, a época que essa expansão cafeicultora chegou a esse oeste paulista, a realidade do Brasil já era um pouco diferente. Eu já tinha um monte de leis abolicionistas assinadas. Então, obviamente, isso vai influenciar no modelo de mão de obra que foi usado, que foi utilizado aqui na cafeicultura de São Paulo, certo? Então, para a gente poder fazer essa comparação, né, uma vez que vocês tenham entendido esse processo, a gente vai falar dessa tabelinha aqui. Então, eu tenho inicialmente a cafeicultura no Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba, e depois de algum tempo, eu tenho cafeicultura em São Paulo, na região oeste do estado de São Paulo. Para mostrar para vocês essa passagem do tempo, eu fiz questão em colocar Rio de Janeiro, primeira metade do século XIX. São Paulo, já estamos na segunda metade do século XIX, ou seja, o tempo passou. Tudo bem? Na primeira metade do século XIX, a mão de obra abundante era mão de obra escrava. A gente vai ver as leis abolicionistas daqui a pouco e vocês vão perceber que a primeira lei abolicionista do Brasil que de fato funcionou, quer dizer que funcionou em algum aspecto, né, porque ela não funcionou plenamente, vai ser a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Então, que marca aí a metade do século. Então, antes da metade do século, as leis abolicionistas, elas ainda não existem. Na verdade, na aula de regências, né, de período regencial, a gente falou da Lei Feijó, de 1831, que proibiu o tráfico de escravos, mas eu disse a vocês o seguinte, essa lei era a mesma coisa que nada, ela foi absolutamente ignorada. Então, assim, na prática até tem essa lei, mas, quer dizer, na teoria até tem essa lei, mas na prática você ignora a existência dela, tá? Mão de obra escrava, e como os escravos são muito caros, você não tem dinheiro sobrando para investir em tecnologia. Então, essas fazendas de café do Vale do Paraíba, né, do Rio de Janeiro, elas não têm investimento técnico, porque escravos são caríssimos. E quando eu estou no século XIX, o preço do escravo está mais alto ainda. Vou explicar para vocês por quê. A Inglaterra já está pressionando o Brasil a parar de usar mão de obra escrava. Ai, que bonitinho, a Inglaterra é tão boazinha, né? Ela era contra a escravidão. Pessoal, não é bem assim. A Inglaterra, até o século XVII, era a maior comerciante de escravos do mundo. Então, por que ela mudou de postura? Teve uma crise de consciência? Não. A Inglaterra passou pela Revolução Industrial. Então, ela está lotada de mercadoria para vender. E os escravos, eles não têm salário, então eles não compram. A Inglaterra olhava para o Brasil e pensava assim, caramba, que país enorme, quanta gente para comprar minhas mercadorias. Mas espera aí, 2/3 dos brasileiros são escravos. Então eu tenho o meu mercado consumidor brasileiro reduzido a 1/3. Então assim, a Inglaterra não estava nessa luta por uma questão racial, por uma questão humana. Ela está nessa luta por uma questão financeira. Ela deseja um mercado consumidor amplo. Ela deseja que todo o Brasil ganhe salário, porque só com salário você pode consumir. E escravo não tem salário. Então aqui a Inglaterra já está, ó, em cima da galera, em cima da população inteira do mundo que usa escravos, fazendo todo um trabalho de pressão para que a escravidão acabe. E aí o preço do escravo sobe, porque você vai começando a ficar com mais dificuldade para conseguir o escravo. Então, lei da oferta e da procura. Se eu tenho mais procura do que oferta, se a demanda está maior do que a oferta daquela mercadoria, vendo aqui o escravo como uma mercadoria, que era como eles eram vistos na época, o preço vai subir. Agora, se eu tenho muita mercadoria e pouca gente querendo, o preço cai. Tipo, é a lei mais básica da economia, tudo bem? Então, aqui, o que aconteceu? O escravo estava caro pra caramba. Então, você comprava escravo e você não tinha condição de investir em outra coisa, tá? O tempo foi passando, eu já estou na segunda metade do século XIX, aquelas setinhas, né, que a gente viu já estão atingindo ali o oeste paulista,
E o que eu vou ter nessa segunda metade do século XIX? Essa situação da escravidão mais problemática ainda, mais intensa. E aí, o governo vai começar a se mexer. Aliás, primeiro os cafeicultores e depois o governo vai acabar se metendo. A gente vai falar disso no finalzinho da aula. Mas a mão de obra livre, imigrante, principalmente de italianos e alemães, começa a ser utilizada aqui na cafeicultura paulista, tá? Era muito mais barato. Por mais que você pagasse salário para esses caras, era infinitamente barato. Primeiro, você paga um salário de fome e o cara tem que se virar. Você não tem que oferecer abrigo, você não tem que oferecer comida, nada. Você paga aquele salário pequenininho, o cara tem que se virar. Então, no final das contas, era muito mais barato a mão de obra imigrante do que a mão de obra escrava, certo? Então, sobrava dinheiro para investir em tecnologia, né? Então, além disso, eu ainda tenho o quê? A presença da tal da terra roxa. Na verdade, a terra não era roxa, o solo era avermelhado, mas os italianos falando roja, o brasileiro escutava esse roja, repetia roxa, BR sempre passando vergonha, né? Desde essa época. Então, isso acabou se popularizando como terra roxa, mas também pode aparecer como solo basáltico para vocês. Tudo bem? Mas o nome mais comum é esse mesmo, tá? Terra roxa. Então, a gente percebe a evolução. Evolução no sentido de transformação mesmo, do século, quer dizer, do início do século XIX para o final do século XIX, a gente percebe aqui essa questão de mudança, né? De como você lida com a mão de obra no Brasil. Tudo bem? Beleza, gente, então vamos seguir. Ah, uma coisa importante. É claro que esses dois cafés entraram em concorrência, porque são pessoas que estão vendendo o mesmo produto, vão concorrer, abastecendo o mercado europeu, abastecendo os Estados Unidos, abastecendo outros lugares. Aqui a gente já é um país independente, a gente não tem mais pacto colonial, então a gente pode vender para quem a gente quiser. Só que, nessa concorrência, o café paulista ganhou do café fluminense. Ganhou, assim, disparado, até porque tinha mais qualidade esse café. E como você tem menos dinheiro envolvido, por mais que você invista em tecnologia, você tem menos dinheiro envolvido, empatado ali, investido, você acaba tendo melhores preços com melhor qualidade. Então não há dúvida, né? O que acontece com o café fluminense aqui do Rio de Janeiro? Ele entra numa franca decadência. E aí, se você hoje observar as cidades de Vassouras, ali em Valença, né, você percebe que ainda existe uma atividade cafeeira, mas é uma atividade cafeeira voltada para o turismo. É uma coisa muito pequenininha, é para consumo próprio da cidade, abastece ali aquelas regiões próximas. E se você vai para o Oeste Paulista hoje, você percebe que as fazendas de café são mega indústrias assim, que exportam café para o mundo todo. O café brasileiro é muito famoso fora do Brasil, assim, na Europa e tudo mais. Tudo bem? Então, essa decadência que começa no 19, ela existe até hoje, tá bom? Vamos seguir aqui. Bem, vamos falar um pouquinho do Barão de Mauá, né? Esse cara aqui que ele tinha uma visão muito interessante. Só que para isso, eu vou ter que construir uma ideia com vocês. Eu não sei se vocês vão, né, captar rapidamente, então eu vou ter um pouquinho de paciência para explicar isso, para a gente poder realmente compreender, tá? O negócio é o seguinte, eu estava falando do mercado consumidor com vocês, né? E eu construí a ideia de que escravos atrapalham uma criação de um mercado consumidor poderoso. Os escravos, eles atrapalham, porque eles não consomem, né? Então, quanto mais escravos eu tenho, menor é o meu mercado consumidor. Será que vocês conseguem entender, fazer a relação de que, já que é assim, escravidão vai sempre atrapalhar qualquer processo de industrialização de qualquer país. Sempre que eu tenho escravos, o meu processo de industrialização está comprometido. Porque uma indústria, ela precisa ter 4 coisas para existir. A indústria precisa ter mão de obra, ou seja, uma galera para trabalhar. A indústria precisa ter um capital inicial, um dinheiro para eu investir, para fazer a indústria surgir,
comprar maquinário, sei lá, pagar fontes de energia. A indústria precisa ter matéria-prima, porque eu preciso transformar algo em algum produto, né? E a indústria precisa ter mercado consumidor. Então, se eu tenho tudo isso, eu tenho capital grande, eu monto a indústria, eu tenho a galera a fim de trabalhar, eu tenho a matéria-prima, tenho uma fonte de matéria-prima até barata de repente, mas eu não tenho para quem comprar, gente, é óbvio que isso não vai dar certo, né? Então, onde eu tenho escravidão, eu tenho essa dificuldade. O Barão de Mauá era um cara que já tinha sacado isso, né? Ele era um nobre, ele era muito amigo do Dom Pedro II, ele era um cara que tinha ideias muito à frente, assim como o nosso imperador tinha ideias progressistas, né? Assim, Dom Pedro II, ele era tão progressista que ele se dizia um republicano em cima de um trono monárquico, né? Ele era completamente a favor da república. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais disso. Ele era muito afim de transformar o Brasil numa república. Se o neto dele, o filho da Leopoldina, o príncipe Pedro Augusto, tivesse chegado ao trono depois dele, porque não rolou, porque a república chegou no Brasil, né? Mas se o Pedro Augusto tivesse assumido o trono, muito provavelmente, quer dizer, o projeto deles era esse, fazer uma transição da monarquia para a República Brasileira, né? Enfim, eles eram pessoas progressistas mesmo, e o que o Barão de Mauá queria? Industrializar o Brasil, né? As leis abolicionistas estavam vindo pouco a pouco e, paralelamente, o Barão de Mauá vinha como um testa de ferro, captando investimentos para tentar fazer essa indústria acontecer. A ideia parece ótima, pessoas bem intencionadas. Por que será que esse negócio vai dar errado? Por conta de uma classe social poderosa e perigosa chamada elite agrária, né? Os grandes fazendeiros do Brasil, que são os herdeiros lá dos primeiros capitães donatários, dos primeiros seismeiros, esses caras, eles possuem toda a terra brasileira concentrada em suas mãos, né? Eles são as pessoas poderosas do Brasil e, para piorar, eles estão na política. Eles estão na política, né? Então, a gente observa que eles vão atrapalhar o máximo esse processo de industrialização, de urbanização. Sabe por quê, gente? Olha só. Um fazendeiro, ele não vai ajudar a criar um mundo urbano e industrial do qual ele não faz parte. Ele só vai querer investimento para o mundo ao qual ele pertence, que é o mundo rural, que é o mundo agrícola, que é o mundo cafeicultor, né? O único cara que vai conseguir juntar essas duas coisas é o Vargas, né? O Vargas, ele protege a cafeicultura para fazer a cafeicultura lucrar, pegar essa grana e investir nas indústrias, né? Mas aí tem que ser um cara genial, assim. O Vargas, ele era fora da curva, né? Ele consegue unir as duas forças teoricamente opostas. Mas até lá, ninguém vai conseguir. O Barão de Mauá vai tentar e a gente vai entender essa tentativa, tudo bem? Então, as intenções do Mauá eram essas, né, que eu mencionei. Ele quer promover industrialização através de captação de investimentos, então ele vai conseguir investimento, ele vai conseguir gente que quer investir nisso, né? Na época, o Brasil era um país que concentrava os interesses nas áreas rurais, como eu disse a vocês, a elite agrária predominante, né? E, como eu disse também, a mão de obra escrava, ela prejudica esse mercado consumidor interessante no Brasil, certo? Então ele quer mudar esse negócio. Mas ele vai ter esses obstáculos aqui. Bom, de onde ele conseguiu o dinheiro? Gente, isso aqui é muito importante, sabia? Porque quando a gente tem questão falando de Mauá, a gente ou pergunta, né, de onde ele conseguiu o dinheiro, ou então pergunta por que o projeto dele deu errado. Então, são os próximos 2 slides que vocês precisam ter bastante atenção. Bom, primeira fonte de dinheiro é o dinheiro que vinha da cafeicultura. Pronto, Raquel, não entendi nada. Você acabou de falar que os caras não iam querer investir. Mas e se você der uma enganadinha neles? E se você chegar para um fazendeiro e disser assim, fazendeiro, você que tem a tua fazenda aqui no interiorzão de São Paulo e você quer vender o teu café lá para a Europa, o teu café tem que chegar no porto. Imagina, fazendeiro, se tivesse uma linha de trem aqui, cara, se tivesse uma linha férrea que levasse o teu café para o porto rapidinho,
nossa, ia dar uma viabilizada, ia dar uma dinamizada na tua economia, tu ia lucrar mais rápido, o café ia chegar antes dos teus concorrentes. Aí o fazendeiro pensa, pô, essa ideia é brilhante, vamos fazer essa linha férrea aí. Aí o que o fazendeiro faz? Bota a mão no bolso, investe na construção de linhas férreas. Mas o Mauá, ele está querendo a linha férrea para criar um ambiente favorável para que as indústrias surjam, para criar uma infraestrutura para a indústria. Mas é claro que ele não diz isso para o fazendeiro. Ele não fala, pô, tem como tu investir aqui numa linha férrea para uma indústria poder se instalar aqui do lado da tua fazenda? Ele não vai falar isso, ele vai dizer para o fazendeiro que aquela linha férrea vai beneficiá-lo. E de fato ia. E de fato ia, né? Então ele consegue esse dinheiro, pelo menos no primeiro momento. Tinha uma outra grana que até 1850 era gasta com o tráfico negreiro. Por que eu falei de 1850? Porque em 1850 tem a Lei Eusébio de Queiroz, a gente vai ver no final da aula. Aliás, logo depois disso aqui a gente vai falar dessa lei. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico atlântico de escravos. É claro que o tráfico continuava acontecendo de maneira ilegal, só que deu uma diminuída boa, né? Porque você diz que o negócio é proibido, as pessoas têm medo, né? Então, deu uma reduzida. Então, aquela grana que os cafeicultores destinavam à compra de escravos, eles têm esse dinheiro na mão para investir em alguém. E aí aparece o Mauá, investe em mim, investe no meu projeto, né? Ele também consegue dinheiro que o governo promete para ele, dinheiro esse, né, assim, capital estatal, que o governo arrecada com as tarifas Alves Branco, criadas em 1844. Que tarifas são essas? Se você assistiu à aula de período regencial, nós falamos de um movimento chamado Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. E nesse movimento eu disse a vocês que o Dom Pedro II ele criou uma tarifa alfandegária para tentar atrair o Rio Grande do Sul de volta para o Brasil. Essas são as tarifas Alves Branco, né? E, obviamente, se tem uma tarifa, é um imposto, o governo está arrecadando dinheiro. O que é que o Dom Pedro II prometeu pro Mauá? Essa grana das tarifas Alves Branco eu vou investir no teu projeto. Então eu tenho capital estatal envolvido também, certo? E, para finalizar, a gente tem capital externo. Outros países estão investindo no Brasil, tá? Na criação dessa infraestrutura. Porque o que o Mauá está fazendo com esse dinheiro, por enquanto, é isso. Não é construir indústria. Porque você não pode construir uma casa no meio do mato. Você primeiro precisa capinar o terreno, você precisa colocar a tubulação subterrânea, depois você vai fazer o alicerce, ou seja, você vai criar uma infraestrutura para que a casa possa ser erguida. O que o Mauá está fazendo é isso, está capinando o terreno, está fazendo o alicerce, ele está construindo uma infraestrutura capaz de manter uma indústria funcionante no Brasil. Primeiramente é isso que ele está fazendo, tá? Então, ele investe, quer dizer, ele recebe investimento de outros países, né, de outras empresas aqui no Brasil, com serviços. Por exemplo, luz elétrica. Eu adoro dar esse exemplo porque é um exemplo tão óbvio que a gente tem até hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o fornecimento de energia elétrica por uma empresa inglesa chamada Light, né? A Light, ela chega aqui através do Barão de Mauá, no século XIX. E está aí até hoje. Então, exemplo, né, de você atrair. Pô, se o brasileiro não consegue criar energia elétrica sozinho e lá na Inglaterra nego já está fazendo isso, pô, eu vou trazer a Light para cá. E não só Light, né? Companhia de bonde. A gente tinha uma companhia de bonde dos Estados Unidos muito famosa. Água, esgoto, ferrovia. A gente vai ter, a maior parte das nossas ferrovias aqui no Rio de Janeiro foram construídas pela Brazil Railway Company, que é uma indústria dos Estados Unidos que vem para cá só para construir ferrovia, linha férrea, né? Aquelas linhas férreas ali da Central do Brasil, que na verdade o nome da estação é Dom Pedro II, né? Central do Brasil, foi justamente construída por essa ferrovia trazida aqui pelo Mauá também. Quando você chega ali no centro da cidade, tem o gasômetro,
né? Aquele gasômetro ali era uma indústria de gás chamada indústria Mauá, porque o Mauá também criou algumas paradas dele, entendeu? Eu até coloquei aqui a fábrica de gás, ó, do Rio de Janeiro no século XIX, ali a estação da Leopoldina também, foi tudo criado na época do Mauá, tá bom? Então tava maneiro, né? Pô, tá parecendo que o negócio vai dar certo, mas não vai dar. Porque a gente sabe que a nossa industrialização, ela não começou aqui, né? Aliás, eu vou até falar um negócio para vocês. Se você perguntar assim, ó, professor de geografia, pergunta para o Bruno, pergunta para o Edson, quando começou a industrialização no Brasil? O cara vai falar, com Vargas. Mas se você for perguntar para um historiador, o historiador ele vai contextualizar esse negócio, ele vai dizer, bem, a industrialização real até começou com Vargas, mas na época do Barão de Mauá, lá no Segundo Reinado, a gente teve um surto industrializante. Os geógrafos, eles costumam ignorar, tudo bem? Mas a gente teve um surto industrializante sim. Não dá para dizer que foi uma industrialização, gente, seria um exagero. Mas dizer que houve uma intenção industrial e que houve a atração de algumas indústrias estrangeiras para o Brasil e que houve, né, alguma... Tipo assim, alguém se mexeu nesse sentido? Então a gente já considera, tudo bem? Então se vocês encontrarem aí esse termo, vocês já sabem que a questão está se referindo ao Barão de Mauá, tá bom? Vamos seguir então para a gente ver por que deu errado. Só beber um gole d'água aqui rapidinho. É claro que vai dar crise, né? A gente vai ter uma crise, o Barão de Mauá vai morrer falido, sustentado pelo Dom Pedro II. Né? Ele vai colocar todo o dinheiro dele nesse projeto e ele não vai conseguir, quando der errado, ele não vai conseguir devolver o dinheiro investido pela galera, enfim, ele vai morrer realmente falido. Enfim, por que deu errado? Por 3 motivos. O primeiro é que as elites agrárias vão começar a perceber que elas estão ajudando a criar um mundo do qual elas não fazem parte. É o dinheiro delas também que está indo para a criação de um mundo urbano, de um Brasil urbano, de um Brasil industrial. E aí ela pensa, que palhaçada é essa? O Brasil é agrário e eu estou no topo da importância desse Brasil agrário. Eu não tenho indústria? Como é que eu vou ajudar a criar indústria? Daqui a pouco o governo não vai olhar mais para mim, que sou agricultor, vai olhar só para o industrial? Então essa fonte de investimento ela vai secar. Tudo bem? Eu coloquei isso aqui para vocês, ó. Elites agrárias se incomodaram ao perceberem que o governo priorizava aspectos mais urbanos do que rurais. Tudo bem? Então essa fonte seca. Outra coisa, existe escravidão, cara. O mercado consumidor está comprometido. Tô falando sobre isso com vocês desde o início, né? O século XIX é o século desse raciocínio. Tem escravidão. Sabe, a gente precisa resolver essa questão. O século XIX gira aqui no Brasil em torno da questão abolicionista, da questão escravista, tudo bem? E por fim, né, os países que estão investindo aqui no Brasil, eles vão começar a perceber, né, os outros países que estão trazendo suas indústrias, ou países que estão só investindo grana mesmo, vão começar a perceber que daqui a pouco o Brasil vai entrar em concorrência com eles, se essa industrialização acontecer. Então, visando diminuir essa concorrência, né, porque assim, por exemplo, o Brasil está na América Latina. Daqui a pouco se o Brasil se industrializa, de repente ele poderia vender alguma mercadoria para a Argentina, para o Uruguai. E aí, a Inglaterra, ela também queria vender para a Argentina e para o Uruguai. De repente ela ia ter aí um concorrente de peso, porque o Brasil é um país enorme, cheio de recurso natural, cheio de dinheiro, né? Tudo bem que esse dinheiro é mal distribuído, mas o dinheiro existe, o recurso natural existe, entende? Então, esses países começam a se incomodar com essa possível concorrência e cortam os investimentos também. Pessoal, a gente não teve essa aula ainda, porém, só para mencionar aqui, né, a galera que faz concurso que só cai Brasil não precisa se incomodar com isso, mas quando eu falo que os países da Europa e os Estados Unidos estão investindo aqui no Brasil, eu estou falando do imperialismo.
O imperialismo é um investimento forte de capital excedente da segunda Revolução Industrial dos países europeus e mais tarde Estados Unidos em áreas carentes desses investimentos, principalmente países da Ásia, da África e da Oceania. Mas é claro que um pouquinho de imperialismo atinge o Brasil também. Esse é o exemplo de pouquinho de imperialismo que nos atingiu. Tudo bem? Só para não deixar de mencionar isso aqui. Ó, o Mauá cria até um banco, né? Aqui a gente tem uma nota promissória do Banco Mauá, que é claro que vai abrir falência. Então, infelizmente, essa tentativa de industrialização do Mauá não deu certo, naufragou. Tudo bem? Vamos seguir, então, dentro do segundo reinado, para a gente falar da legislação abolicionista, tá, gente? Um assunto super importante. Na verdade, eu gosto de dar spoiler da minha própria aula, né? Eu tenho que parar com isso. Mas eu já mencionei algumas coisas que eu deveria estar falando agora, né? Eu já disse para vocês que a Inglaterra, que é industrializada, tem interesse em acabar com a escravidão, porque ela precisa ampliar o mercado consumidor dela. Mas o que eu não disse antes é o que eu vou precisar abordar agora. Para pressionar o governo brasileiro a acabar com a escravidão, que nessa época o Brasil era um dos últimos países do mundo que ainda usavam, né, a mão de obra escrava, o que a Inglaterra faz? Em 1845, ela cria uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, tá até aqui o nome, ó, Bill Aberdeen, e essa lei dizia o seguinte: se a marinha inglesa se deparar no Oceano Atlântico com algum navio negreiro, a marinha inglesa se dá o direito de tomar o navio, prender a tripulação e devolver a população, a carga humana, para a África. Então, as pessoas, os traficantes de escravos, morriam de medo. Professora, mas assim, não é uma atuação muito arrogante da Inglaterra? É claro, mas a Inglaterra é arrogante. A Inglaterra manda no mundo inteiro. Gente, eu estou falando de século XIX, um dos únicos países industrializados, né? A marinha inglesa que nem Napoleão Bonaparte conseguiu destruir, sabe? É dessa marinha inglesa que eu estou falando. Então as pessoas tinham muito medo. É claro que o tráfico de escravos continuou acontecendo clandestinamente, porém, gente, deu uma reduzida boa, né? Eu nem trouxe o número aqui, que pena, porque eu não sei se eu vou conseguir lembrar, mas em 5 anos, né, quase 500, assim, quase 500, porque eu não me lembro exatamente a quantidade, mas quase 500 navios em 5 anos foram aprisionados pela Inglaterra. Então isso é muita coisa, né, navios negreiros. E essa população, ela não era levada para a África, sabe? Ela não era devolvida para a África. A galera era atirada ao mar mesmo, morriam afogados, né? Ou então, você até devolvia os caras para a África, mas para o local mais perto da África que eles pudessem chegar. Às vezes não era nem a região de onde o cara saiu. Então, só para enfatizar que não tem respeito com a questão da humanidade. A causa não é humanitária, a causa é econômica, certo? Então, deu uma pressionada maneira no governo brasileiro, tanto que 5 anos depois o governo brasileiro acaba conseguindo a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, tudo bem? Que proibia o tráfico atlântico de escravos, né? E aí a Inglaterra deu uma acalmada. Porque se eu proíbo o tráfico atlântico de escravos, obviamente que a Marinha não vai mais precisar se preocupar tanto assim, né, com essa questão. Então, só que assim, essa lei não funcionou muito bem. E por quê? Porque ela não era feita para funcionar muito bem, né? Você cria uma lei para a Inglaterra se acalmar, mas ao mesmo tempo você não fiscaliza essa lei, então não funciona. E por que você não fiscaliza? Porque a elite agrária está pressionando, né? Então, assim, de um lado eu tenho a elite agrária querendo a continuidade da escravidão e do outro a Inglaterra querendo que a escravidão acabasse, certo? Então, em algum momento, a Inglaterra vai perceber que esse negócio não está surtindo efeito, vai continuar pressionando, e em 1871 a gente tem a Lei Rio Branco, ou, como é mais conhecida, Lei do Ventre Livre, tá? A Lei do Ventre Livre é uma lei quase poética, que dizia assim, né?
escravos, ou seja, filhos de escravos nascidos a partir dessa época, a partir dessa data, seriam livres. A mulher pode ser escrava, mas seu ventre é livre. Não é lindo? Não é poético? É maravilhoso. Agora você cria um negócio desse, a criança nasce, você vira pro bebê e fala assim, vai meu filho, tu tá livre. No máximo ele vai babar. Ele não tem o que fazer. Ele é uma criança recém-nascida, ele precisa de abrigo, ele precisa de alimento, ele precisa da mãe. Ele precisa da mãe dele. Como é que você vai se livrar de uma criança? Ah, professora, mas de repente ela tinha algum conhecido e entregava a criança. Tudo bem, mas não era muito comum. O mais comum era que a mulher procurasse o seu dono, ou o fazendeiro, enfim, e dissesse o seguinte, meu filho vai ter que ficar comigo. Eu tô sabendo dessa lei aí, mas meu filho vai ter que ficar comigo. E assim, quando ele tiver maiorzinho, aí ele pode ser liberado. Aí o dono dela, né, o senhor de escravos, vai dizer o seguinte, olha só, ele pode até ficar aqui de graça na minha fazenda, né, sob os meus domínios, mas quando ele tiver idade para trabalhar, ele vai trabalhar para pagar pelo tempo que ele ficou. Ou seja, não tem ventre livre, gente. Entendeu? Isso aqui era só, na verdade, essas leis, elas são chamadas de leis para inglês ver. Tem até uma expressão, né, da minha época, não sei se vocês vão lembrar, porque vocês são novinhos, mas muitas vezes quando você fazia uma coisa que tu sabia que aquilo ali não ia funcionar, tu falava assim, ah, isso é só para inglês ver, entendeu? Que é dessa expressão, leis para inglês ver, ou seja, só para constar. É isso, são leis para constar, mas na verdade não funcionam. Tudo bem? Vamos seguir então, porque a Inglaterra é chata e continuou pressionando o governo brasileiro. Professora, como é que estava o Dom Pedro II nisso tudo? Cara, Dom Pedro II era super abolicionista. Nenhum membro da família real brasileira teve escravos trabalhando, nunca. Dom Pedro II, inclusive, ele tinha vários funcionários lá no Palácio Imperial, que era onde ele residia, né, com a esposa, com as filhas e tudo mais, mas em nenhum momento ele teve escravos. Inclusive, ele pagava salário para a galera, ele dava férias remuneradas, porque nessa época isso não existia. Isso não existia, né? Não existiam as leis trabalhistas ainda, mas o cara era tão visionário, ele estava tão à frente, que ele criava as leis trabalhistas para os funcionários dele, porque ele achava desrespeitoso, enfim. Era um cara com uma cabeça além da época, né? Maravilhoso, meu crush eterno, né? Tava demorando para eu falar isso, né? Beleza, a Inglaterra continua pressionando e aí a gente vai ter a assinatura de mais uma lei, que é a famosa Saraiva-Cotegipe, ou, mais comumente conhecida, Lei dos Sexagenários. Sexagenário é o cara que completa 60 anos, certo? É o ser humano, né? Que completa 60 anos. E essa lei que foi assinada em 1885, os escravos estariam livres assim que completassem os 60 anos de idade. Que bonitinho! Verdade. Também bem poético, porém, essa, na minha opinião, é a lei mais cruel de todas. Por quê? Porque ela não funciona mesmo. E além de não funcionar mesmo, ainda auxilia o dono do escravo. Eu vou explicar por quê. Tem várias situações embutidas aqui. Primeira situação. Alguém já viu certidão de nascimento de escravo? Não existe. Você não sabe quantos anos o cara tem. O cara não sabe a idade dele. Você tem, de repente, um livro registrando compra e venda e mais ou menos a idade que ele tinha na época, mas esse livro está de posse do dono do escravo. Então pode ser alterado por ele. Não, então assim, se o cara tem 40 anos e está todo estrupiado, todo doente, não tem mais condição de trabalhar, o dono dele vira e fala, tu já tem 60, mete o pé. Porque tu já tá me dando trabalho, tu tá todo doente, eu tenho que pagar médico, remédio, você já não trabalha, mete o pé, você já tem 60 anos, lei dos sexagenários. E você largava o cara por aí, obviamente ele vai morrer em pouco tempo, né? Agora, se o cara já tivesse 60 anos, o que era muito difícil, porque raramente um escravo chega nessa idade, né, assim, devido à sua vida muito dura, de muitas privações, enfim, a vida de um escravo, né, que todo mundo pode imaginar, dificilmente ele chegava aos 60. Mas vamos imaginar que o cara tem 60 e tá bonzão pro trabalho. Eu já tenho 60? Não, cala a boca, tu tem 50, continua trabalhando. Então, a idade do cara é absurdamente manipulada pelo dono dele. Então, não existe lei dos sexagenários. Gente, esse negócio aqui foi bizarro. Bizarro. Tão bizarro que a Inglaterra, cara, nem demorou
para continuar pressionando. Tanto que 4 aninhos, aliás, 3 aninhos depois, em 88, a gente tem a última lei, que é a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, que decreta a abolição da escravidão total, né? Bem, de repente, então, tem várias coisas passando na cabeça de vocês, do tipo, a Raquel não vai falar da Princesa Isabel, né? O que rolou? Ela era abolicionista, ela não era? A Princesa Isabel, gente, ela era muito religiosa, né? Ela era católica ferrenha, né? Inclusive, ela fazia vários trabalhos de caridade. Ela era uma pessoa muito voltada para caridade, para obras de caridade, né? Para a questão abolicionista também. A família real era toda abolicionista, né? Só que é aquilo. Eles não governam sozinhos. Assim, o Dom Pedro II, apesar de ter o poder moderador, ele não é o déspota que o pai dele foi, né? Então, existem coisas que o poder legislativo coordena e que fogem do seu controle. Então, eles faziam, sim, uma campanha abolicionista muito forte. A Princesa Isabel, ela estava nessa causa, entendeu? Ela assina mesmo a Lei Áurea, ela está por dentro do movimento e tudo mais. Só que isso desagrada a elite agrária de uma forma absurda, né? E eu também tenho no Brasil um grupo de políticos, na semana que vem a gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão política, mas eu também tenho um grupo de políticos do Brasil que são republicanos e abolicionistas. A república e o abolicionismo, eles sempre caminham de mãos dadas, né? Uma coisa acaba tendo a ver com a outra, né? Então, assim, desde 1870, eu tenho um movimento republicano surgindo no Brasil, né? E esse movimento republicano, ele vai ganhando adeptos, né? Como o caso do Barão de Mauá, né? O próprio Dom Pedro II via esse movimento com bons olhos, tanto que ele nem proibiu, apesar dele ser um monarca, né? Então você percebe que esse movimento começa a ganhar força dentro do parlamento. E aí o que vai acontecer? Essas leis, elas vão sendo aprovadas, né? Com muita reclamação da elite agrária, tudo bem? Bem, pessoal, agora para a gente terminar, só falta falar da imigração, para a gente fechar essa aula. Deixa eu só até confirmar se é isso mesmo. Isso, tô certa. Eu disse a vocês que, lá no início da aula, né, que cada vez mais está difícil conseguir escravos durante o século XIX, sobretudo a partir da segunda metade, por conta dessas leis abolicionistas que vocês viram e também por conta da pressão que a Inglaterra fazia. Então, inicialmente, essas novas fazendas de café que iam surgindo lá em direção a São Paulo, os caras não tinham mais condição de comprar escravos para trabalharem nessas terras, porque o escravo tá caro pra caramba, né? Então, lá em São Paulo, o pessoal começou a investir, né, na mão de obra imigrante. Principalmente italianos e alemães. Por quê? Porque naquela época, no século XIX, Itália e Alemanha estavam passando pelo seu processo de unificação. Estavam tornando-se países, né? E o que vai acontecer mediante isso? Crise política, crise econômica, muita gente passando necessidade. O governo brasileiro, quer dizer, ainda não era o governo, mas os cafeicultores brasileiros estavam ligados nisso e acabaram oferecendo oportunidades de trabalho para essas pessoas aqui no Brasil, né? Então, nesse momento, de 1847 a 1858, né, nesses 11 anos, a imigração aconteceu sem qualquer participação do governo. Por isso eu coloquei aqui, ó, sem intervenção estatal. Esse tipo de imigração a gente chama de sistema de parceria ou colonato. Isso é muito importante. Prestem atenção, como é que esse troço funcionava, né? O fazendeiro, ele pagava a viagem do cara para cá. O cara chegava aqui sem dinheiro nenhum, uma mão na frente e a outra atrás, o cara tá ferrado lá no país dele, tá duro, tá falido, né? Então ele chega aqui, ele precisa dormir, ele precisa comer. Aí o fazendeiro diz assim, olha só, nesse primeiro mês eu vou te sustentar, eu vou te bancar, todas as suas necessidades serão atendidas. Quando você receber o seu primeiro salário, você me paga. Você paga a viagem que eu banquei e você paga também esse 1 mês de sustento que eu te dei. Beleza,
cara trabalhava um mês inteiro, quando ele recebia o salário dele, o que ele percebia? O salário era menor do que as dívidas. Então ele vai ter que ser sustentado pelo segundo mês. E é claro que a dívida vai aumentar e o salário vai se manter igual. Então isso vai virar uma bola de neve. Só que esses caras não são escravos, eles escrevem para os seus parentes que estão na Europa, eles escrevem, eles explicam a realidade dura, difícil, que foram enganados. E essa galera da Europa não quer mais vir para cá. Então o que vai acontecer com esse sistema de parceria ou colonato? Vai parar de acontecer, porque ninguém mais vai se sujeitar a isso. Lembrando que é mão de obra livre. É mão de obra livre, tudo bem? E aí, a necessidade de mão de obra vai aumentar e o governo vai precisar se meter para resolver essa parada. Porque a cafeicultura quer florescer, quer se expandir. E eu não tenho mais escravo, e o imigrante não quer vir para cá. Como é que eu faço esse negócio? Aí o governo se meteu a partir de 1870, criando um novo tipo de imigração chamada subvencionada. O que é uma subvenção? Subvenção é uma grana que o governo dá. Ele não quer de volta. Ele gasta sem pedir de volta, né? Então esse sistema subvencionado, como eu disse, teve sim participação do governo, com intervenção estatal. Aí deu certo. E por que deu certo? O governo bancava a viagem do cara, o governo bancava o cara durante um mês. E aquilo não era convertido em dívida para ele. Então, quando ele recebia o seu primeiro salário, ele estava livre de dívida. É claro que ele vai viver de forma humilde, mas ele não tem dívida, ele consegue se sustentar. Aí o negócio funcionou. Tudo bem? E, para encerrar, eu preciso só dizer uma coisa horrorosa, mas que faz parte da nossa história, então a gente precisa mencionar. Tudo isso aqui, em você trazer imigrantes, porque, cara, tem brasileiro pobre aqui, eles podiam trabalhar, né, como mão de obra na cafeicultura. Porém, existe um projeto de uma elite agrária muito preconceituosa, racialmente falando, e esse termo que eu vou usar aqui era o termo usado dentro das assembleias políticas por esses caras, tá? Existe um projeto de embranquecimento do Brasil. O Brasil tem negro demais. Os políticos diziam, caramba, parece até que eu estou numa cidade africana. É por isso que o Brasil não vai para frente, é por isso que o Brasil não se desenvolve. É a gente pegar a teoria do Darwin, né? E tacar no mundo social, que é totalmente errado. O tal do darwinismo social. Então você tem esse projeto de embranquecimento do Brasil e por isso você vai lá na Europa catar as pessoas. Tudo bem? Queridos, é isso. Com relação à economia, o Segundo Reinado foi todo explorado por nós. Na semana que vem a gente vai falar dos aspectos políticos, a gente vai falar, né, da questão dos partidos políticos, do parlamentarismo às avessas e vamos falar dos conflitos, que são questões políticas também. A famosa Guerra do Paraguai, a questão Christie, né, enfim, alguns outros movimentos que a gente vai abordar. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau!